Por que o mundo é apaixonante? E para quem o mundo é apaixonante? São duas perguntas muito importantes para definir diversas coisas na nossa vida. O mundo é apaixonante porque paixão é tudo aquilo que nos atrai e nos atrai justamente naquilo que encontra um ponto de atração em nós. Então nós precisamos ter cuidado, porque o mundo é apaixonante para a nossa carne. Agora a segunda pergunta foi: para quem o mundo é apaixonante? O mundo é apaixonante para quem está disposto a se apaixonar pelo mundo. Se nós temos um relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus, nós não estaremos disponíveis para nenhuma das paixões do mundo. E aí sim, nós conseguiremos não só vencer as paixões do mundo, como nem nos apaixonar pelo mundo, porque ele não será apaixonante para aqueles que já estão apaixonados pelo Senhor. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Wanderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de Escola Dominical, lições ou revista dos jovens. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2025 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 8. Lição de número 8 do dia 23 de fevereiro de 2025. O título da nossa lição é Autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. O que é um antídoto? O antídoto é algo que tem condição de exterminar ou de tornar o efeito de algo ruim para a nossa vida nulo. O antídoto é isso. Antídoto é aquilo que corta, é um termo bem comum, né? Que corta o efeito, que faz com que um efeito negativo de alguma coisa que ingerimos ou de alguma peçonha não tenha resultado, não alcance o resultado ruim na nossa vida. E na lição de hoje, nós vamos tratar sobre um antídoto contra as paixões deste mundo. Eu tenho sempre dito que nós precisamos nos acercar de situações que nos impeça de pecar. Isto é muito importante. Se eu sei que algo interfere na minha vida a fim de me levar ao pecado, o que eu preciso fazer? Evitar aquilo, fugir daquilo. Esta deve ser a minha atitude. E nós vamos perceber que a autenticidade, tendo em vista que estamos estudando a carta de Tiago, para entender a nossa verdadeira autenticidade a partir da carta de Tiago, nós vamos perceber, então, que a autenticidade é também um antídoto contra as paixões deste mundo. O texto principal da nossa lição está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quando Paulo diz aqui, porque andando na carne, perdão, quando ele diz andando na carne, isso não quer dizer que nós estamos vivendo envolvidos pela carnalidade. Andando na carne quer tão simplesmente estar encarnado, estar aqui neste mundo, vivendo aqui a nossa vida cotidiana. Aí ele diz, andando na carne, não militamos segundo a carne. Eu gosto sempre de dizer, e aqui é muito própria esta fala, que nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Estamos andando na carne, mas não militamos na carne. As armas da nossa milícia não são carnais. Por que elas não são carnais? Porque a nossa milícia, a nossa luta, é uma luta espiritual. Resumo da nossa lição nos diz o seguinte: a amizade com o mundo resulta em inimizade com Deus. Isso aqui são coisas assim automáticas, coisas automáticas. Por exemplo, é possível um crente verdadeiro odiar algo? É possível, porque a partir do momento que nós amamos o bem, nós odiamos o mal. Isso é algo automático. Nós precisamos entender que dar as mãos para o mundo é
A mesma coisa que soltar as mãos do Senhor. Não é possível andar de mãos dadas com o mundo e com o Senhor ao mesmo tempo. Isso não é possível. Eu gosto sempre de dizer que aqueles que são amigos dos meus filhos são meus amigos. Se são inimigos dos meus filhos, são meus inimigos. Ora, se são inimigos da minha esposa, dos meus parentes, de pessoas que eu amo, são também meus inimigos. Se são amigos, são os meus amigos. Então nós precisamos entender que ter amizade com o mundo, consequentemente, resulta em inimizade contra Deus. O texto bíblico da nossa lição está em Tiago, capítulo 4, versículos 1 ao 7, que nos diz o seguinte: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Antes da maior graça. Porquanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Perceba que, nesse texto bíblico, Tiago está mostrando qual a origem de guerras, de pelejas, de adversidades. Ele está mostrando também do porquê pedirmos e não recebermos, ou porquê pedimos e não recebemos, quando pedimos e não recebemos. Ele deixa claro do porquê disso. E ele também nos ensina a não pedir para gastar em nossos deleites, nossos próprios deleites. O que são os nossos próprios deleites? São as nossas próprias vontades fora, longe, distantes da vontade de Deus. Nós já falamos aqui durante esse trimestre, estudamos quando o Tiago assevera nos dizendo: por que vocês dizem que amanhã farão, que amanhã irão? Por que vocês não dizem antes, se Deus quiser, conforme a sua vontade? E aí, ele vai deixar claro para a gente, o versículo 7 é um versículo que eu gosto muito, porque ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Perceba que aqui existem três circunstâncias, três situações específicas e que cooperam entre si para nós alcançarmos aquilo que precisamos, ou seja, que o diabo fuja de nós. Primeira coisa que Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Depois ele diz: resistir ao diabo. E aí depois ele afirma: e o diabo fugirá de vós. Eu digo que tentar resistir ao diabo sem nos sujeitar a Deus é suicídio espiritual. O que é nos sujeitar a Deus? Sujeitar não é tão somente dizer: tá bom, eu aceito a ordem do Senhor sobre a minha vida, tá bom, eu aceito o que o Senhor quer. Não, não é só isso. Sujeitar é dispor o nosso coração, é sujeitar, é colocar o nosso coração sujeito a alguém, a alguma coisa. E Tiago está dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Coloquem o coração, a mente de vocês, coloquem as vontades de vocês debaixo da vontade de Deus. Se vocês fizerem isso, vocês poderão e, sobretudo, conseguirão resistir ao diabo. E uma vez que vocês estão sujeitos a Deus, uma vez que isso está fortalecendo vocês para resistir ao diabo, uma vez que essa resistência de vocês contra o diabo é severa, porque vocês estão sujeitos à vontade de Deus, aí o diabo vai fugir de vocês. Isso aqui é um caminho lógico e deve ser nesta ordem: sujeitar a Deus primeiro, resistir ao diabo depois, e o diabo então vai fugir de nós. Aqueles que nunca se sujeitam a Deus nunca conseguirão compreender o poder de colocar o diabo para fugir. É possível colocar o inimigo em fuga, mas se nós estivermos verdadeiramente sujeitos a Deus. Primeiro ponto da nossa lição:
resistindo às paixões deste mundo. Primeiro parágrafo, conflitos e disputas. O nosso escritor vai deixar claro para nós que todo conflito e disputa, principalmente entre os crentes, são prejudiciais e nunca existirá um lado vencedor. Ah, mas eu venci, eu briguei e eu venci, eu discuti e eu venci, aquilo que eu queria prevaleceu. Não tem vencedores, não tem vencedores. Todo conflito entre os crentes é prejudicial, é um conflito sem vencedores. O crente carnal sempre quer mais dinheiro e bens materiais, tornando-se um consumista e acumulador. Meus irmãos, nós precisamos de recursos financeiros para a nossa vida, para sobreviver, para seguir adiante. Mas até que ponto? Qual é a medida? Eu tenho dito que tudo na nossa vida tem que ter um equilíbrio. Aliás, a Bíblia fala que não devemos ser nem demasiadamente santos, até a santidade tem um equilíbrio. Imagine todas as demais coisas. Nós precisamos ter um equilíbrio. Eu sei que é preciso trabalhar, é preciso lutar, é preciso viver com dignidade, é preciso aumentar o patrimônio, é preciso adquirir o recurso, é preciso, é necessário. Eu conheci uma pessoa que dizia, para mim, se eu comer o arroz e o feijão, todo dia tá bom. Mas eu conheci uma também que dizia, e eu sou assim também, não, para mim não basta o arroz e o feijão. Tem que ter o arroz, o feijão, a carne, a verdura, tem que ter tudo. E tem que ter até aquilo que eu não quero agora, mas pode ser que eu queira daqui a pouco. Isso é importante, mas nós precisamos ter esse equilíbrio. Precisamos saber até quando o recurso financeiro é saudável e quando sai do nível daquilo que é saudável. Então, nós realmente precisamos ter equilíbrio. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
o problema da falta, o problema com falta de respostas na oração. E o nosso escritor diz que fazemos orações egoístas, consumistas, e queremos algo para somente, queremos algo para somente satisfazer a nossa vontade. Eu costumo dizer, e eu ensino, que tudo o que nós pedirmos a Deus, o Senhor Jesus disse que nós receberemos. E isto é uma verdade. Qual é o problema? É que às vezes nós pedimos fora da vontade de Deus. Então, antes de pedir, a gente precisa saber se a gente realmente vai alcançar. E agora, como eu sei que eu realmente vou alcançar? Se estou dentro da vontade de Deus. Na Polícia Militar, eu trabalhei com um chefe, teve um dia que ele chegou na sessão e ele me chamou e disse assim: hoje eu ouvi de você que você consegue tudo o que você quer. E eu falei com ele: e o que o senhor acha? Ele falou: não sei o que o senhor me diz. Eu falei: eu realmente consigo tudo o que eu quero. Mas que dia que eu pedi para o senhor aquilo que eu sabia que o senhor não poderia me conceder? Que dia que, como subordinado, como funcionário da sessão, eu pedi ao senhor algo que eu não sabia? A prova é que quando eu preciso de algo que eu sei que não está no seu domínio, no domínio do senhor, eu peço ao senhor autorização e vou ao comandante ou ao quem eu sei, a quem eu sei que pode me conceder. Nós precisamos ter essa noção, nós precisamos ter essa ideia. Eu não posso pedir para alguém algo que eu sei que essa pessoa não pode me dar. Então, quando nós pedimos aquilo que nós sabemos que vamos receber, então a gente pede e recebe. Ah, pastor, mas Deus pode tudo. É verdade, mas Deus nunca vai te conceder um pedido que seja feito fora da sua direção. É incongruente, é incompatível com a paternidade de Deus. É incompatível um filho pedir algo que vai ser prejudicial para ele e eu conceder, eu digo isso sempre para os meus filhos, não dá para não ser pai. Agora, imagine Deus. Então, nós precisamos entender que Deus tem prazer em suprir as nossas necessidades. O salmista Davi disse assim: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo padecer necessidades, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe qual é o problema? Às vezes, o que nós pedimos não é para suprir as nossas necessidades, mas para suprir os nossos caprichos, os nossos desejos pessoais. E aí Deus não nos concede. Agora eu preciso entender o seguinte: eu estou pedindo, eu falo que tem 4 pontos essenciais. Primeiro, eu estou pedindo, o que eu estou pedindo está dentro da vontade de Deus? Aliás, antes, primeiro eu estou dentro da vontade de Deus? Eu que estou pedindo, estou dentro da vontade de Deus? Agora, o que eu estou pedindo está também dentro da vontade de Deus? O que eu estou pedindo vai promover o reino de Deus? O que eu estou pedindo vai glorificar o nome do Senhor? Meus irmãos, se eu estiver fundamentado nesses 4 princípios, aí Jesus disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Aí sim. Agora, não é só pedir de qualquer forma. Eu preciso estar dentro da vontade de Deus, preciso pedir conforme a vontade de Deus. O que eu estou pedindo deve promover crescimento do reino de Deus e o que eu estou pedindo deve glorificar o nome do Senhor. Terceiro parágrafo do primeiro ponto: uma vida prazerosa. É possível ser crente e viver uma vida prazerosa? É claro que é, gente. É claro que é. Nós, muito mais do que qualquer outra pessoa, podemos ter prazer total. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando o crente assimila os valores deste mundo a respeito do dinheiro, fama, sucesso, reconhecimento, poder e afins em geral, ele se torna uma pessoa invejosa, orgulhosa e ambiciosa. Então, nós precisamos ter cuidado porque o nosso prazer tem que estar ligado na vontade de Deus. E nós precisamos direcionar o nosso prazer. Ah, pastor, mas isso me dá prazer. Ó, tem coisas que te davam prazer há dias atrás, semana passada, ano passado, há décadas atrás, e não te dá prazer hoje mais. Então, nós não podemos estar ligados só àquilo que nos dá prazer. Nós precisamos direcionar a nossa mente, precisamos ser os senhores da nossa vida. Por exemplo, quando eu comecei a tomar café sem açúcar, não me dava prazer. Hoje, tomar o café com açúcar que não me dá prazer, porque eu obriguei o meu paladar àquilo.
E eu comecei realmente a sentir prazer depois que eu obriguei o meu paladar. Ah, pastor, mas eu já tentei tomar café sem açúcar 3 vezes e não deu certo. Peraí, 3 vezes, meu amigo? 3 vezes? Não deu tempo nem de você aprender a andar ainda. Quantas vezes você se levantou na infância quando estava engateando e tentou andar e caiu? E você parou na terceira, quarta? Não. Nós precisamos entender que aquilo que é necessário, nós fazemos até alcançarmos. Então, nós precisamos colocar o nosso prazer naquilo que realmente é prazeroso para a nossa alma. E isto é viver por fé. Viver por fé é acreditar e praticar a convicção que os dilemas, ditames do mundo não são para nós. O que é viver por fé? Viver por fé não é viver na pobreza, viver ganhando um salário baixo demais e dizer, ah, não, vou continuar vivendo assim porque eu estou vivendo por fé. Não, isso não é viver por fé, não. Isso é um parasita. Viver por fé, desculpe a sinceridade, viver por fé é entender aquilo que é a vontade de Deus e dizer, eu vou colocar a minha vida nisso, eu vou viver por fé. Segundo parágrafo, o segundo ponto da nossa lição, as consequências das paixões deste mundo. Primeiro parágrafo, ignorar o zelo de Deus. É uma consequência. O nosso escritor nos diz que herdamos de Adão e Eva a uma natureza caída e pecaminosa, que é naturalmente contrária a Deus que é santo. Nós precisamos ter essa noção. Nós herdamos uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa é contrária à vontade de Deus, a Deus que é santo. A graça de Deus, o seu favor imerecido em nós, quando nos rendemos pela fé em Cristo Jesus, nos torna novas criaturas. Ah, mas eu nasci assim, eu nasci nesse mundo pecador. Ah, para de reclamar e tome a atitude que deve ser tomada. A graça de Deus já está disponível a todos nós. E a graça de Deus muda a nossa estrutura. Segundo parágrafo do segundo tempo, não é jogo de futebol, não. Segundo parágrafo do segundo ponto, orgulho, que é uma consequência das paixões do mundo. O eterno reprova o orgulho e a soberba. O que é o orgulho? O orgulho é quando nosso coração se levanta a um lugar que não deveria ir. A Bíblia diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Cada um pensa de si mesmo segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que é a soberba? É quando nós nos sentimos melhores do que os outros. E aqui eu fiz 2 perguntinhas só para você entender por que o orgulho e a soberba são tão abomináveis diante do Senhor. Primeira, qual a origem da soberba e do orgulho? Você sabe? Você sabe qual é a origem da soberba e do orgulho? A origem da soberba e do orgulho foi no céu. E a soberba e o orgulho surgiram como algo que foi gerado no coração de Lúcifer quando ele se afastou de Deus e quis colocar o seu trono junto com a morada do Altíssimo. Então, o orgulho e a soberba surgiu no coração do diabo. A segunda pergunta, tão importante quanto a primeira, é: quando Deus vê um soberbo, de quem Deus se lembra? Já aconteceu com você de ter sofrido uma situação, seja na infância, seja na vida adulta, e aí de repente, quando você sofre aquela situação, numa outra circunstância, você se lembra daquela primeira vez que você foi humilhado, foi ultrajado, teve os seus direitos solapados, e isso te deixa mal? Por que isso? Porque nós temos memória. Nós temos memória. E as coisas traumáticas marcam mais a nossa memória do que as coisas não traumáticas. Agora, a minha pergunta para você é: se eu e você nos lembramos de algo ruim que foi feito a nós lá no passado, quando alguém, mesmo não sendo a mesma pessoa, tem uma atitude ruim semelhante àquela, e isso é ruim para nós, imagine Deus. De quem você acha que Deus se lembra quando Deus olha aqui na terra para um arrogante e um orgulhoso? Deus se lembra de Satanás. Deus se lembra do diabo. Aí eu posso te garantir que o desejo de Deus é fazer com o soberbo e com o arrogante, com o orgulhoso e com o soberbo a mesma coisa que ele fez com Lúcifer. Porém, a graça de Deus chega até nós, mas nós não podemos brincar com a paciência de Deus. Terceiro parágrafo deste segundo ponto. Terceiro parágrafo. Consequência
das paixões do mundo, distanciamento de Deus. E o nosso escritor nos diz que as paixões carnais resultam em distanciamento espiritual do Pai Celestial. Já falamos sobre isso aqui no início da lição, citamos inclusive a frase que eu tinha anotado aqui: nutrir a comunhão com Deus é o antídoto para evitar as paixões carnais. É um antídoto para evitar as paixões carnais. Só nutrindo a comunhão com Deus, porque aí aquilo que nos agrada em Deus passa a ser mais relevante. Terceiro ponto da nossa lição: a submissão a Deus e a resistência às paixões deste mundo. Primeiro parágrafo: submissão a Deus e resistência ao diabo. O que eu grifei aqui para falar foi o que eu já disse no início da nossa aula. No grego, a palavra resistir é uma atitude voluntária, de não ceder. E outra coisa que eu grifei é: a submissão a Deus é o primeiro passo para vencer as tentações e os ataques do inimigo. É suicídio espiritual tentar resistir ao diabo sem se submeter a Deus. O que é a palavra submissão? Sub é estar debaixo. Missão é uma incumbência, um ofício, um cargo. Então, submissão é estar debaixo da mesma missão. Então, submeter a Deus não é nos colocar debaixo da mão pesada de um ditador ávido por mandar em alguém. Não. Nos colocar em submissão a Deus é estar debaixo da mesma missão que ele, sabendo que a missão é dele, nós só cooperamos com ele nesta missão. Então, primeiro nós nos submetemos, depois nós resistimos ao diabo. Se você não submete a Deus, não tente resistir ao diabo. Ele vai te exterminar. Agora, se você não resistir ao diabo, ele também vai te exterminar. Então, o que nós precisamos? Nos submeter a Deus e resistir ao diabo. Segundo parágrafo do terceiro ponto: submissão e humildade. Humilhar-se diante do Senhor implica reconhecer a nossa própria suficiência e a total dependência dele. O que é humilhar? Humilhar é se colocar abaixo. Tem gente que fala assim: eu humildemente eu me humilho diante do Senhor. Irmão, nos humilhar diante do Senhor não é uma questão de humildade tão somente, é uma questão de inteligência. Né? Não quer dizer que eu sou humilde, é uma questão de inteligência. Se eu me humilho diante do Senhor, uma coisa é certa: ao seu tempo ele exalta. Nós precisamos ter dependência e reconhecer os nossos próprios dons. Não são coisas paradoxas. Eu reconheço os meus dons, reconheço o meu potencial, reconheço os meus talentos, porque nós precisamos disso, mas eu submeto tudo isso à vontade de Deus. É o que Paulo nos ensina escrevendo, se não me falha a memória, a carta aos Filipenses ou aos Colossenses. O que para mim era lucro, refutei como ganha. O que para mim era ganho, refutei como perda, como esterco, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, conformando-me com ele na sua morte. Nós temos sim um potencial e precisamos reconhecê-lo, mas, sobretudo, somos totalmente dependentes de Deus. Continuando ainda nesse ponto, eu grifei aqui que a oração é uma ferramenta poderosa e essencial na submissão a Deus e na resistência ao diabo. Na oração, nos conectamos com os céus. E quanto mais conectados com os céus estamos, mais nós podemos resistir ao diabo. Terceiro parágrafo e último ponto da nossa lição: submissão e renovação da mente. Ao permitir que a palavra de Deus transforme nossa mente, fica mais fácil resistirmos ao diabo e às suas tentações, pois estamos fundamentados na verdade de Deus. A palavra de Deus nos dá fundamento e a renovação é um processo que só Deus pode fazer. Você sabia que nós não podemos nos renovar? Nós podemos nos transformar,
Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós nos esforçamos pela transformação que é necessária e o Espírito Santo renova a nossa mente. Se fosse algo do ser humano se renovar, ninguém envelheceria, gente. Ninguém envelheceria. Transformação nós podemos fazer. Agora, renovação, só Deus pode verdadeiramente efetuar. Queridos, chegamos ao final da nossa lição de número 8. Na aula que vem, estudaremos a nossa lição de número 9 com o título Autenticidade e Julgamento Alheio. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. E até a semana que vem, em nome de Jesus.